Catraca Gospel, com o apresentador Emanuel Mendes. Olá, queridos net espectadores, mais uma vez estamos aqui no nosso programa Catraca Gospel na BC News, a sua TV a um clique de você. Esse programa que vem para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. E hoje nós temos a honra, nós temos a alegria em ter conosco aqui o nosso amigo, nosso irmão, Pastor Carlos Júnior. Amém, Pastor Carlos Júnior? Grande homem de Deus. Amém, amém. Amém. Honra toda minha. Olá, queridos, que Deus abençoe você. Uma grande satisfação, Emanuel, poder estar aqui nesse momento fazendo esse programa com o senhor. Amém. E o pastor Carlos Júnior é pastor da igreja Casa da Bênção na Aureni 1. Na Aureni 1. Isso. Filho do nosso grande amigo, parceiro, pastor Carlos Roberto. Exatamente. Grande homem de Deus. Missionário Carlos Roberto Lopes, fundador da nossa igreja aqui em Palmas. É ele que começou aqui em fevereiro de 2003. Inclusive, esse ano nós estamos fazendo 20 anos de Casa da Bênção aqui em Palmas. Quem fundou aqui foi o pastor Carlos. Isso. Em 2003 nós começamos, na verdade em 2002, começamos a nossa igreja na garagem da nossa casa. Olha que bem. Em novembro de 2002. Tínhamos lá um culto com nossa família, mais uns 3, 4 irmãos. E quando foi em fevereiro de 2003... o meu pai, ele alugou um predinho e nós tivemos o grande culto de inauguração, grande de fé, porque de pessoas só tinha 7 irmãos. Olha que história! E hoje nós somos 17 igrejas no estado, são 9 igrejas aqui em Palmas, nós temos a nossa grande igreja sede, prédio construído com mais de 700 metros de área, construída ali na 1106 Sul. Próxima feira da 112. Isso, e um templo muito bonito, muito aconchegante, né? Isso, exatamente. Estacionamento. Aquilo que nós estávamos falando para o senhor aqui, o missionário é um homem de muita fé, muita ousadia, muito trabalhador. Um homem muito trabalhador, né? Muito ousado, que Deus deu a graça para ele edificar uma igreja e construir prédios próprios. Hoje, onde eu sou pastor, região da Aureni 1, foi onde começou a nossa igreja. Sim. Então, lá tem um prédio construído, na 1106 tem um prédio construído, lá no Santa Fé, o pastor André. Pastor André, meu amigo, um abraço, pastor André. Um dos primeiros discípulos, também do missionário Carlos, também um prédio construído lá, e vários outros pastores, como o pastor Wesley, também foi um dos primeiros pastores enviados, e vários outros irmãos, amigos, pastores, que também pastorei essa igreja aqui em Palmas e no Tocantins. Maravilha. Pastor Júnior, já entrando no bate-papo, sim, como é a sensação de ser filho de pastor e dar continuidade nesse ministério pastoral, sim, que o seu pai começou? Bom, para mim sempre foi de maneira muito natural. Às vezes algumas pessoas testemunham que sofreu muito, sim, como filho de pastor, Mas graças a Deus, meu pai e minha mãe tiveram uma sabedoria de Deus para poder filtrar, Ou também nos deu uma igreja maravilhosa, Que não tinha aquela exigência, aquela cobrança sobre mim. Eu lembro de muito raros casos de ter aquela cobrança, aquele peso. O que mais me foi difícil mesmo foi a questão das renúncias do ministério pastoral. Meu pai, antes de ser pastor, ele era empresário, então eu vinha de um estilo de vida como filho de empresário. Quando passei para um estilo de vida de filho de pastor, eu tive uma grande rejeição ao chamado. Eu era adolescente, tinha 11, 12 anos de idade, então tive essa grande rejeição. Mas por parte da igreja, ou por outros casos, não tive muita dificuldade. E quando fui entendendo o chamado, para mim foi uma grande honra poder entender o chamado e viver aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Olha aí, e ter sobretudo o pastor Carlos como mentor, como discipulador, é uma honra muito grande. É uma alegria muito grande. Meu pai é uma inspiração muito grande para todos aqueles que estão ao seu lado. Glória meu pai, um homem de origem muito simples, e pela fé ele conquistou tudo o que Deus propôs a ele conquistar. Maravilha. É uma grande inspiração. E o teu chamado, como é que se deu o teu chamado?
Meu chamado, ele foi assim, nós somos de uma igreja pentecostal, cremos nos dons de Deus. Então, desde a minha infância e já início da adolescência, a gente foi tendo palavras proféticas sobre a nossa vida e foi mais, não foi um fato específico, na verdade foi um processo. Começou uma conscientização por palavras proféticas de diversas pessoas, e quando foi, e eu tive a dificuldade ali na fase dos meus 11 até os meus 14 anos, de muita rejeição ao chamado, porque justamente pela mudança de vida dos meus pais. Sim. Né? Meu pai era um empresário e meu pai, literalmente, ele abriu mão de tudo para ser pastor. Então, ele não deixou de ser pastor porque deu errado, ele não passou a ser pastor porque deu errado a vida, ele não passou a ser pastor porque não tinha outra coisa para fazer. Não. Meu pai era empresário, bem sucedido, ouviu o chamado de Deus, vendeu tudo, abriu mão de tudo, e aí então ingressou numa vida de orar, jejuar, buscar a Deus e passar a cuidar de pessoas, né? E com certeza, e com isso o nosso estilo de vida foi não é de água para o vinho, não, é de vinho para água, né? E uma vida bem simples. A gente que estava acostumado a outro estilo de vida foi para uma vida bem simples. E graças a Deus, o Senhor sempre nos sustentou, nunca nos deixou envergonhado, porque Deus não permite isso. E meu pai continuou a sua vida ministerial, começou e continuou e foi avançando por muita fé, por isso que eu disse, foi pela fé que meu pai conquistou. E então, essa mudança foi prejudicial, né, no começo para mim, não sabendo eu que era uma experiência de Deus para minha vida. Sim. Né? E aí então, até os 14 anos eu demorei muito a aceitar isso, mas dos 14 aos 15 anos eu comecei a me conscientizar, né, que Deus tinha um chamado para minha vida e tal. E há um fato interessante, que eu fui batizado no Espírito Santo com 4 anos de idade. Uau! Foi na nossa igreja lá em Gurupi. Um dia o nosso pastor chamou as crianças, e aí ele chamou as crianças na frente. Naquele dia as crianças tudo foi batizado no Espírito Santo. Glória a Deus, eu era uma delas, né? Fogo puro. Fogo puro. E com 15 anos de idade, então, aí eu tive um encontro muito forte com Deus em uma conferência, né? Em um encontro com Deus também, um retiro espiritual. E ali Deus foi construindo. Com 17 anos, então, eu aceitei o meu chamado e fui construindo isso. Com quantos anos tu foi ordenado a pastor? Com 21. Novo. Foi. Aí com 21 anos de idade, então, com 17 eu aceitei o chamado, comecei a trilhar de uma forma mais intencional para aquilo que Deus tinha para minha vida, né? E aí, com 21 anos, então, fui consagrado a pastor. Eu achei interessante falar que teu pai deixou a vida empresarial para responder ao chamado. Isso. Então não é aquele pastor Jaque não presta para outra coisa. Eu vou ser pastor, né? Não. Meu pai era empresário muito bem sucedido no ramo de supermercados, lá em Gurupi. Nós chegamos a ter o 5º maior mercado da cidade. Uau. Então meu pai ganhava muito bem, tinha uma vida muito bem resolvida. A gente não tinha dívida, né? Depois disso ele vendeu o mercado, comprou uma fazenda. E, então assim, não foi porque não deu certo em outra coisa, não. Que maravilha. Vamos chamar de Deus. Olha aí, que bênção. Pastor Júnior, também você desenvolve na Aureni 2, aquela região da região sul de Palmas, um trabalho nas escolas com jovens. Isso. Como é que funciona esse trabalho? O trabalho nas escolas, ele começou com, a gente chama de Holy Spark, Fogo Santo. Sim. Alguns anos atrás. A gente ativa jovens na igreja, esses jovens estudam nas suas escolas, para que esses jovens façam pequenos grupos nas escolas, né, e ministram semanalmente aos jovens, preferencialmente não cristãos das escolas, né. Depois da pandemia, a gente teve uma dificuldade em continuar, tudo mudou, né, depois da pandemia, isso, tudo mudou. Eu costumo dizer para os irmãos que 80% do que eu sabia sobre ser pastor não serve mais depois da pandemia. Né? Olha aí. Então, a gente
nós fizemos um trabalho de uma conferência estudantil, onde nós trouxemos um irmão palestrante que lida com essas dificuldades do dia a dia dos jovens, como, por exemplo, vida emocional. Sim. Hoje, muitos jovens de 12, 13, 11, 14, 15 anos de idade têm sérios problemas com a sua vida emocional. Então, a gente trouxe um pastor que trabalha com essa área, fizemos uma conferência em 6 escolas, né? E depois eu mesmo fiquei fazendo trabalho de palestras com um determinado assunto. E nós queremos voltar ao trabalho do Holy Spark, que é aquele acompanhamento semanal, de cultos semanais nas escolas. E a receptividade nas escolas, por parte da direção, é boa? Como é que é? Olha, eu não vou dizer qual que é onde a gente encontra mais liberdade, sim, por questões de ética, mas sim, tem determinadas escolas de um certo poder público que estão carentes e muito abertos ao Evangelho. E tem um outro determinado grupo de escolas de outro nível do poder público, né? Uhum. Que tem um pouco de dificuldade, acredito eu, que por causa do gestor. Sim. O gestor político principal, ele apresenta uma certa resistência. Então a gente nenhuma encontrou necessidade e muita abertura. E em outra escola de outro poder público a gente encontrou uma certa resistência. E entre os alunos, eles recebem bem a palavra? Muito. Recebem muito bem. O que é necessário é só a gente saber a forma de como entrar, né? Porque pregar para adolescente jovem que não conhece a Jesus no ambiente escolar, que não tem vivência de igreja, é completamente diferente do que você pregar no culto da sua igreja. No culto de jovem, por exemplo. Até no culto de jovem, porque querendo ou não, você está num ambiente cristão. Sim. A maioria dos participantes do culto de jovens são cristãos. Tem vários convidados, sim, mas a maioria é cristão. E você acaba vivendo uma cultura já pré-estabelecida naquele ambiente. Isso. Né? Então, pregar num culto, pregar numa escola, você precisa sair daquela caixinha original ali da sua cultura, das 4 paredes. Das 4 paredes, e descobrir a linguagem que aqueles adolescentes falam, que aqueles jovens falam, e entrar por ali. E mostrar Jesus por ali. Que bênção. Então tem essa diferença. Maravilha. E esse trabalho aqui em Palmas, se alguém quiser conhecer, como é que faz? É só entrar em contato com a gente. Se eu puder pôr aí, você pode entrar em contato direto comigo. Meu telefone é 8136-6621, né? 98136-6621. A gente faz esse trabalho ministrando palestras sobre alguns temas nas escolas. Tem duas escolas que eu acompanho bem de perto. Uma falo mais com os gestores, os professores, a outra mais com os alunos. Então, é só entrar em contato comigo que eu estou à disposição para servir você e sua escola. Maravilha. Há quantos anos você é pastor, professor? Sou pastor, vou fazer agora 10 anos de pastor. 10 anos? Eu tenho 31 anos de idade. É o jovem pastor. Olha que maravilha. E sou pastor desde os 21. Em 10 anos de vida pastoral, me conta uma dificuldade que tu enfrentou. Uma dificuldade só? Só uma? Só uma. Eu vou falar então da maior. Pronto. Né? Foi o tempo de pandemia. Né? Eu como pastor, um servo de Deus, e que eu sou, esses dias você conhece a pessoa não pelo que ela fala, né? Você conhece a pessoa pelo que aqueles que convivem com ele falam. Quem mais convive comigo é minha esposa, né? Então, há um tempo atrás, eu conversando com ela, e fiz como Jesus, né? Eu falei, amor, quem as pessoas dizem que eu sou, quem você diz que eu sou? Ótimo. E a primeira coisa que a minha esposa falou assim, amor, você é uma pessoa apaixonada por Jesus. Glória a Deus. Né? E ela viu isso, e foi bem no tempo da pandemia, porque no tempo da pandemia eu utilizei o meu tempo livre, porque tudo diminuiu, as células tivemos que paralisar, tinha dificuldade de contato nas casas diferentes, né? Então, o número de visitas diminuiu. Então, eu tive mais tempo livre como pastor. Sim. Então, o meu tempo livre como pastor, levei meu escritório para casa e entrei
uma biblioteca como essa que o senhor tem aqui, fui ler, fui orar, fui buscar de Deus e fui escrever e fui me aprofundar, né, no Senhor. Amém. E quando eu cheguei animado, empolgado, quando saiu, né, teve mais flexibilidade da pandemia, cheguei empolgado para a gente fazer um trabalho maravilhoso. Quando então eu percebi que as pessoas não estavam, né, a igreja de maneira geral, não estava naquele mesmo nível que a gente tinha deixado em começo de 2020. Exatamente. Né? Eu acho que todo pastor percebeu isso nas suas igrejas. Isso. Então as pessoas foram alvo de muito ataque, né? Muito medo. Eu vejo que principalmente muitas distrações, a forma das pessoas se relacionar mudou muito, né? Então isso foi uma grande dificuldade que eu tive. E do ano passado, no final do ano de 2021 para cá, foi quando eu vim percebendo isso. Então eu precisei fazer um trabalho na minha vida de reconstrução, de remodelagem, de transformação daquilo que eu era. Né? Em 10 anos de ministério pastoral, me contou um milagre. Um milagre? Ele falou da dificuldade, né? Sim. Um grande milagre que Deus fez na tua vida pastoral. Grande milagre. Pastor, eu sou assim, uma pessoa que sou muito admirado, principalmente pela transformação das pessoas. Eu creio na cura. Amém. E graças a Deus, Deus já operou diversas curas no nosso meio. Tem irmãos que passaram por enfermidades e foram curados para a glória de Deus. Né? Eu creio nas libertações. Temos irmãos na nossa igreja que foram libertos de vícios, de droga, de carne. Graças a Deus, Deus fez isso no nosso meio. Mas eu vejo assim, que um grande milagre que eu gosto de testemunhar é você pegar uma pessoa perdida, sem rumo e sem direção, tanto na questão espiritual, ministerial, familiar, profissional, e você acompanhar aquela pessoa por um tempo. Sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você lançar essa pessoa para cumprir o propósito dela. Eu tive o prazer de pastorear um jovem na nossa igreja. Quando eu cheguei lá, ele já estava, o meu pai que trouxe ele, até o pastor Jefferson, pastor de Porto Nacional. Tive o prazer de pastorear. Quando eu cheguei lá, ele era solteiro, não tinha namorada. Conheço o pastor Jefferson. Pois é. E a gente acompanhou ele durante um tempo, e ao final de mais ou menos uns 3, 4 anos, ele foi encontrado pelo Senhor para pastorear, e ele já estava casado, com convicção de vida, e hoje é pastor de uma igreja. Então, para mim, esse é um grande milagre. Pastor Júnior, eu já entrevistei muita gente aqui nesse programa e em outros programas. Eu sempre fiz programa na internet, né? Mas esse é um dos mais emocionantes que eu estou fazendo contigo. Glória a Deus por isso. Porque o tempo inteiro, e a gente conhece o verdadeiro pastor nessa atitude sua, bem aqui. Você falou, porque quando ele falou, não, eu fiz um grande milagre, eu ganhei uma caminhonete, eu ganhei uma casa, mas o maior milagre realmente que um pastor pode narrar é a transformação na vida das pessoas. Que maravilha, eu estou aqui, eu não estou chorando para não fazer feio. Amém? Mas que bênção, Pastor Júnior. Pastor Júnior, hoje nós temos muitos filhos de pastores que não querem nem ser mais evangélicos. Sim. Que não querem papo com a igreja. E a que tu avalia isso? Eu avalio isso a grande dificuldade de comunicação. Sim. A mesma situação que eu falei para o senhor, de dificuldade de comunicar o evangelho fora da igreja, é a mesma dificuldade que eu vejo que nós, pastores, temos que nos preparar, porque nós vamos viver isso dentro de casa. Eu sou filho de pastor e tenho filhos. Eu tenho um filho de 8 anos de idade hoje. E eu vejo que a grande vitória do meu pai
foi ter a sabedoria numa geração que muitos pastores não tinham, para comunicar para os seus filhos o Evangelho de Jesus. Então, eu primeiro quero começar com os pais. Como hoje eu sou pai, eu posso falar sobre isso também. Exato. Nós aprendemos o Evangelho em uma linguagem. É como um livro que tem uma capa. Vou explicar de uma forma bem simples. Sua Bíblia que eu estou vendo aqui é uma Bíblia da capa preta, um livro grosso, uma Bíblia muito boa. Mas é notório que essa Bíblia é para um pastor ou para um estudioso da palavra. Sim. Porque ela é pesada, difícil de carregar, é preta, ela transmite seriedade. Agora, se eu provavelmente fosse na mesa da sua esposa, eu não encontraria uma Bíblia dessa. Eu encontraria uma Bíblia talvez um pouco mais fina, rosa ou brilhante, com aquelas capas decoradas que as mulheres geralmente fazem. Se eu for na mesa de um jovem, eu vou encontrar uma Bíblia, talvez, por exemplo, meu filho, ele tem uma Bíblia com uma capinha parecida de couro, mas é cinzinha clara, desenhada, tem até um menino com espada dentro dela. Cara de leão. Então, assim, a capa muda, Sim. mas a mensagem é a mesma. é a mesma. Oh, que legal. A capa muda, mas a mensagem é a mesma. Olha que chave aí. A forma de abordar o Evangelho com o seu filho é diferente da forma que você recebeu. Sim. Porque a cultura que nós estávamos inseridos há 20 anos atrás, há 40, 50 anos atrás, é diferente da cultura que a meninada está envolvida hoje. Então, nós como pais precisamos aprender a entrar no mundo dos nossos filhos, não para abandonar os nossos princípios ou o princípio da palavra, mas para aprender a comunicar com ele na linguagem que ele entende. E aí a gente traz os princípios da palavra para dentro do mundo deles. Olha que sabedoria. Entendeu? Então, eu vejo que essa é o grande desafio do pai. Isso. E se você não sabe fazer isso, pastor, não sei fazer isso, então já quero te dar uma dica que você já pode fazer. Quero te dar uma dica. Não force. Não force. Sim. Tem um negócio que funciona sempre. Jejum, oração e ensino da palavra. A minha mãe, ela é um exemplo nisso e ela foi um grande testemunho na minha vida. Minha mãe e meu pai nunca me forçaram a fazer isso, fazer aquilo. Meus pais eram pastores, são pastores. Mas sempre travaram guerras no mundo espiritual a meu favor. Sempre. Isso. Sempre travaram guerras. Meu pai sempre sentou comigo na mesa. Sim. E com um tom normal. Com um tom de ensino. Muitas vezes os pais não ensinam, mas criticam. Isso. Pega no pé, abusam, né? Fala na linguagem de jovem mesmo assim, né? Me desculpe aqui a linguagem, vou falar na linguagem de jovem. Às vezes um pai pode se identificar. Para de encher o saco. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes a gente enche o saco porque às vezes a gente não tem a paciência de sentar e conversar e ensinar. Muito bem. Então, não entrar em discussão, porque isso só tende a piorar e a afastar e a criar rejeição no coração do seu filho. Então, o que nós não devemos fazer? Não entrar em discussão, não correr em crítica, não faça nada disso, porque não é nem por força nem por violência. O que nós podemos fazer? Orar, jejuar e sentar. Ler o texto bíblico, compartilhar o texto bíblico. Tem um texto que entrou no meu coração, Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Sim. Senta com teu filho, inculca nele a palavra do Senhor. E principalmente, eu quero falar algo sobre o tempo, o time. Não é quando o teu filho está começando a dar trabalho. O tempo de sentar com ele é na infância. A Bíblia diz, ensina a criança, o menino. A criança, exatamente. No caminho que deve andar. Isso. Ensina a criança. Não é ensinar o jovem de 18 anos que nunca viu você com a mão na Bíblia e andando na palavra de Deus, Sim. a ele mudar de vida, não.
é quando criança. É pegar o teu filho de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos. Meu filho tem 8 anos de idade. Foi batizado no Espírito Santo com 4 anos de idade dentro de uma loja de brinquedo. É mesmo? Foi. Dentro de uma loja de brinquedo. Meu Deus. Porque desde da primeira infância dele, com 2 anos de idade, ele dormia do meu lado. Meu filho, com 3 anos de idade, já tinha contado a história da Bíblia toda para ele. E com 6 anos de idade, ele aprendeu a ler muito cedo. 6 anos de idade, eu dei a primeira Bíblia para ele. Mas não dei uma Bíblia preta King James 1611, não. Eu dei uma biblinha para ele. Na linguagem dele. Do Minecraft. A Bíblia do Minecraft. Olha que maravilha. E ele já leu ela 2 vezes. Que bênção. Com 6 anos de idade. Hoje ele tem 8 anos e ele tem uma Bíblia, Bíblia em ação. Bíblia em ação, muito boa. E eu queria que você ministrasse agora, orasse pelas vidas que estão nos assistindo. Muitas pessoas em vários lugares do Brasil nos assistem, muitas famílias. E eu queria que você decretasse uma bênção espiritual na vida de cada pessoa. Amém? Amém. Vamos fazer isso. Feche seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento eu te louvo, Senhor, por podermos estar aqui diante da Tua presença. Sim. Senhor Jesus, com o Bispo Emanuel, neste programa tão especial, que tem alcançado, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança, esta família. Senhor, eu quero pedir a Ti em primeiro lugar, que o Senhor possa tocar, Senhor, o coração desta pessoa agora. Sim. Que o Senhor possa tocar, Espírito Santo, as emoções dessa pessoa agora. Sim. Que o Senhor possa, Senhor, tocar o espírito desta pessoa. Sim. Senhor, e o corpo físico dele também, a sua família. Senhor, onde houver, Espírito Santo de Deus, alguma enfermidade física, emocional ou espiritual, que o Senhor vá de encontro agora a esta enfermidade, arrancando ela, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que não haja, Senhor, nenhum ramo e nenhuma raiz permanente sobre a vida deste teu filho agora. Em nome do Senhor Jesus, que ele seja, Senhor, liberado por Ti para caminhar com toda força e com todo o vigor para o propósito do Senhor na vida dele. Eu te peço, Senhor, edifica, renova, Senhor, a fé do teu filho agora. Senhor, cura as suas emoções e traz saúde para a sua emoção, para o seu corpo emocional. Senhor Jesus, e traga saúde para o seu corpo físico. Senhor, meu Deus, e coloca no coração desta pessoa o propósito eterno do Senhor. Leva ele a se envolver, Pai. Leva ela a se envolver, Senhor Deus, com a adoração a Ti e com o serviço a pessoas. Pai, que ela seja abençoada em tudo. Que tudo que esta pessoa colocar às suas mãos seja abençoada em nome de Jesus. Que onde ele colocar os seus pés seja dado por herança, que ele seja bem sucedido em tudo e que ele tenha a força do Senhor para passar por todos os desafios que vier pela frente neste ano corrente e em toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor Júnior, onde é que fica a sua igreja? Nós ficamos ali no Jardim Aureni 1, na Avenida Tocantins. Você que vai ali da Feira do Aureni 1, sentido ao Sesc, mais ou menos ali uns 200 metros do lado direito. Você que vai do Aureni 3, do Sesc, sentido à Feira do Aureni 1, do lado esquerdo, né, logo depois que acabar a Baixada. Quais são os dias de culto lá? Quarta-feira, às 19h30, hoje 19h30, você da região sul, está convidado para estar conosco, quarta-feira. E domingo, às 18 horas. 18 horas. Pois você que mora na região, ou aqui no centro, quiser alguma palavra poderosa deste homem de Deus, está convidado aí na igreja dele. Amém. Uma igreja, já preguei lá, uma igreja muito abençoada, conheço há muitos anos. Amém. Pastor Júnior, muito obrigado por ter participado aqui do Catraca Gospel. Amém. Amém. E Deus te abençoe. Até a próxima semana. Fica com Deus.